sedentarismo, um mal que permeia grande parte da população. Para prevenir, é necessário praticar atividade física. É o que coloca o Dr. César Guimarães. Hoje em dia, pela cardiologia, o sedentarismo é considerado fator de risco para doença cardiovascular e cerebral. Então, aumenta a chance de você ter infarto ou derrame. Então, nós precisamos fazer atividade física. E o ideal é que essa atividade física seja pelo menos 2 vezes na semana. Essa atividade física seja aeróbica, ou seja, aquela que faz com que a sua frequência cardíaca aumente e fique sustentada. Às vezes o paciente comenta que ele se movimenta ao longo do dia no serviço, ou a dona de casa se movimenta nas atividades do trabalho doméstico, mas isso é melhor do que nada, mas não é suficiente para ter uma proteção cardiovascular, porque não eleva a frequência cardíaca e não sustenta ela. É diferente do indivíduo ir para um parque e ficar fazendo um Cooper ao longo do parque, ou ir para uma academia fazer esteira, spinning, musculação, que sustenta esse aumento da frequência cardíaca. Fundamental também é que todo indivíduo que deseja fazer uma atividade física faça uma avaliação prévia com um profissional de saúde, um cardiologista, um clínico, para avaliar se ele não tem alguma alteração cardíaca que possa trazer algum problema com esse exercício físico mais intenso. O mínimo seria 2 vezes na semana, mas assim, 3, 4 vezes na semana seria maravilhoso. 3 vezes na semana os estudos mostram que eu já tenho um pleno benefício cardiovascular. 4 vezes, daí fica mais fácil de manter peso, manter musculatura. Com o envelhecimento a gente tende a aumentar a gordura corporal e perder massa muscular. Se faz mais exercício físico e acrescentar nesse exercício físico uma parte de musculação, eu mantenho a minha massa muscular, que dá uma qualidade de vida na idade mais, o indivíduo que ficou mais idoso. O indivíduo que fez atividade física desde a adolescência, enquanto adulto quando se tornar idoso, ele pode manter um ritmo mais acentuado. Mas aquele indivíduo que foi sedentário e resolve fazer exercício físico com 65 anos, 70 anos, daí é um caso à parte. Ele tem que fazer um exercício mais leve, uma coisa mais tranquila, com acompanhamento um preparador físico que dê uma atenção especial, porque ele não está habituado à atividade física. Ele vai ser mais exposto a lesões osteomusculares, lesões em tendões. Com a falta de tempo, as pessoas optam por comidas industrializadas. Porém, esses alimentos são ricos em carboidratos, que cooperam para a obesidade visceral. Com a modernização da nossa dieta e a facilidade do acesso ao carboidrato, hoje em dia a gente tem uma alimentação extremamente rica em carboidrato. São alimentos prontos, fáceis de ingerir, você não precisa mais aquecer ele, então alimento de supermercado, alimento industrializado. Ficou fácil você ingerir esses carboidratos. O problema dessa alimentação rica em carboidratos é que ela aumenta muito a sua insulina. Esse aumento de insulina, quando é frequente, o teu organismo começa a não responder mais às mesmas doses de insulina, começa a fazer uma resistência insulínica. A resistência insulínica é o início da obesidade visceral. Aquela deposição de gordura que se dá no abdômen, ela se dá por resistência insulínica. Então é um ciclo vicioso. Eu tenho uma alimentação rica em carboidrato, esse carboidrato estimula muito o meu pâncreas a produzir insulina. Essa insulina faz uma resistência no organismo, ou seja, cada vez o organismo responde menos a essa insulina, e eu vou cada vez fazer com que o pâncreas produza mais insulina. O resultado final disso é uma obesidade visceral, a obesidade na circunferência abdominal, e uma glicemia de jejum cada vez mais ascendente. E vai culminar na instalação do diabetes mellitus, o diabetes que a gente conhece, o diabetes tipo 2, que é aquele que vem secundário a erro alimentar, excesso de carboidrato, obesidade abdominal, e o que faz com que você tenha aumento de chance de infarto e AVC. Além do que, essa resistência insulínica frequentemente cursa com aumento da pressão arterial. Então dá para dizer assim que as doenças mais prevalentes hoje, hipertensão, diabetes e as consequências infarto e derrame, podem vir só de erro alimentar.
excesso de carboidrato. O problema é que essa questão proporcional tem muitas diferenças. Tem a opinião endocrinológica, a opinião dos nutricionistas. Então, para não conflitar em nenhuma das áreas, eu diria que a gente tem que ter uma restrição de carboidrato. A alimentação sua basicamente tem que ser legumes à vontade, folhas à vontade, proteínas magras, de preferência que não sejam fritas, que não entrarem em contato com óleo, então uma carne grelhada, feita na chapa, ou cozida, ou assada, magra, que não tenha muita gordura, e daí um pouco de carboidrato assim, esporadicamente, mas ele não pode ser mais do que 1/3 do teu prato. O ideal seria que ele não fosse mais que 1/4 do seu prato. Portanto, prevenir ainda é o melhor remédio. Claro, né? Não fumar, tá? Bebida alcoólica moderada, porque o álcool aumenta gordura visceral quando em excesso, aumenta a pressão arterial. Então, não fumando, não bebendo, prática esportiva regular, acompanhamento cardiovascular, né? Anual, se você não tem nenhum problema, se você tem um acompanhamento, se você já é diabético, hipertenso, às vezes o acompanhamento tem que ser mais frequente. Mas o indivíduo saudável, uma visita anual no cardiologista é o suficiente, fazendo essas outras medidas que eu comentei.